Boa noite a todos os presentes, bem-vindos à nossa casa, o pessoal que está nos assistindo pela internet. Nós gostaríamos de, primeiro, agradecer a presença de vocês para, mais uma vez, a gente aproveitar essa oportunidade que a espiritualidade nos dá de bater um papo sobre o Evangelho de Jesus. É muito importante a gente aproveitar essas oportunidades. A gente sempre aprende um pouco mais, porque o irmão que está aqui para conversar com vocês se preparou, estudou, e se preocupou em passar uma mensagem para vocês. E é importante também que quando vocês assistam essas palestras, vocês já tenham lido pelo menos uma vez o capítulo que vai ser abordado. Porque fica mais elucidativo para cada um, fica mais fácil interiorizar toda a mensagem do Evangelho. Tá? Só recordando as atividades da casa, as pessoas, principalmente aqueles que estão em tratamento de desobsessão, o tratamento pode ser feito às terças-feiras à noite, pode ser feito às segundas pela manhã, das 8 ao meio-dia, às terças pela manhã, no mesmo horário, e na quarta-feira, das 2 às 6. A gente fala das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. É importante a presença de vocês desde o início do trabalho. Por quê? Porque durante uma hora se faz a leitura e o comentário do Evangelho, e depois é que se passa a fazer os passes. É importante a leitura do Evangelho porque é com base no Evangelho que nós temos condição de mudar a nossa conduta, de mudar a nossa forma de ser, interiorizar a mensagem de Jesus e colocá-la em prática. Não tem outra maneira. E só assim é que nós vamos começar a melhorar a nossa energia, a melhorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e melhorar aqueles que desencarnados nos acompanham. Né? Nós vamos melhorar a companhia e vamos proporcionar para esses irmãos também uma oportunidade de aprendizado. Por isso que é importante que venham desde o início do trabalho para escutar o Evangelho, para comentar o Evangelho junto com a gente. Tá? Na segunda-feira à noite nós temos curso, das 8 às 10, ele pode ser assistido também pela internet. Agora nós estamos transmitindo em alta definição, segundo os técnicos do assunto, nós estamos com uma imagem melhor que a HBO, né? Mas tudo bem. Na terça-feira nós temos as palestras, na quarta-feira à noite existe um curso também que o Laerson que dirige, também é transmitido via internet, das 8 às 10 da noite. Na quinta-feira nós temos um trabalho interno de desobsessão, e na sexta o trabalho que todos vocês conhecem, que é o trabalho de cura com a equipe médica da casa. Em Peruíbe, nós vamos ter os mesmos, praticamente a mesma programação, só que lá só existe trabalho de desobsessão na quinta-feira. Nas quartas e sextas-feiras, no final da tarde, eles fornecem sopa para as pessoas carentes. Já são mais de 1.200 refeições que são servidas mensalmente pelo pessoal de Peruíbe. Existe um bazar constante, onde se vende todas as roupas que vocês nos trazem para doação, a gente leva para Peruíbe ou leva para Santana de Parnaíba, e onde são feitos bazares e a verba reverte para a manutenção das gestantes, para a manutenção dos serviços da casa. Santana de Parnaíba, nós temos também acontecendo as gestantes, esqueci de falar das gestantes aqui na terça-feira à tarde. Nós temos na terça-feira à tarde também em Santana de Parnaíba o trabalho de gestantes, e vamos ter também em Peruíbe o trabalho de gestantes. São os 3 grupos trabalhando ao mesmo tempo. As 3 casas têm desobsessão na quinta-feira. Em Santana de Parnaíba, o atendimento de cura acontece nos sábados pela manhã, exceto o terceiro sábado de cada mês. Em Peruíbe é no primeiro domingo de cada mês, a partir das 10 horas. E em Sorocaba, onde nós estamos trabalhando também, começando um núcleo novo, o Laerson atende no segundo sábado de cada mês. Nós fazemos tratamento de desobsessão todo sábado pela manhã, das 9 às 11 horas da manhã. Faltou o atendimento na Casa do Caminho, em Ibiúna. O Laerson vai atender todo último domingo de cada mês, a partir das 9h30, 10 horas da manhã, nós estamos atendendo em Ibiúna. Trabalho existe para todo mundo, oportunidade de trabalho é só querer, é só se aproximar da casa, é só se aproximar do grupo, que existe trabalho para todo mundo, e o que mais a gente precisa é de voluntário com boa vontade. Voluntário que não tenha medo de trabalhar, que não tenha medo de levantar a manga, de ajudar a pessoa doente, de ajudar a pessoa carente. Ajuda nós precisamos, mas com boa vontade. Então, quem quiser se juntar ao grupo será muito bem-vindo, tá bom? Bom, dando sequência... Oi? Perdão. Pedi primeiro para
para a Helenice fazer a oração de abertura. Vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada, Jesus, Pai de amor e de bondade. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigada, Jesus. Obrigada. Que assim seja. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, dizia Jesus: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai comentar essa passagem no capítulo 6, com o título No Rumo do Amanhã. Ensina Emmanuel: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se vira o objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes devastaram a vida, e despertam além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Recordo os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que se aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Com muita alegria, hoje a gente está recebendo novamente o Soares, Marcos Soares, voluntário, grande ajudante dessa casa, recém-chegado, mas uma alma muito bem-vinda a esse pequeno grupo de trabalhadores do Cristo. Tá bom? Com vocês, o Marcos. Boa noite, meus irmãos em Jesus. Que a paz do Divino Mestre nos abençoe hoje e sempre, para que possamos nos entender sempre compreendendo um ao outro, principalmente as pessoas mais necessitadas, os mais complicados. Temos que sempre contar com o auxílio do Mestre Jesus. Hoje nós temos um tema bem complicado para falar. É um tema difícil de entendimento, especialmente por aqueles que mais a possuem. Hoje, no Evangelho de Jesus, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir Deus e a mamão. Nós vamos falar sobre esse tema hoje. Aí eu vos pergunto, primeiro, quem foi Mamon? Né? A gente tem que saber quem foi Mamon. E Mamon foi um deus sírio, o deus da riqueza. Ele era calhado em ouro e prata, para significar a riqueza. E quando Jesus vem nos falar sobre isso, lá no capítulo
19 e 11 de Lucas, e trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, Jesus é bem claro: não se pode servir Deus e a riqueza. Quando a gente ouve essa palavra de Jesus, que se não pode servir Deus e a riqueza, fica parecendo que Jesus é contra os ricos e contra a riqueza. E não é isso que Jesus quer nos expor. Jesus sempre fala por parábolas, né? Jesus quer expor para nós a problemática da tendência humana. Porque nós temos a tendência a se apegar às riquezas. Esse apego à riqueza faz com que o rico, quanto mais tem, mais quer. E quanto mais tem, mais ele quer. E mais ele quer. E nesse mais querer, o que causa? Causa o esquecimento das obras que o Deus Todo-Poderoso quer de nós, que é administrar todos os seus bens. Porque o ser mais rico desse mundo é Deus. Por isso jamais Jesus poderia ser contra a riqueza. Deus é dono de tudo. Dono da nossa vida, da nossa propriedade, do nosso carro, dos nossos filhos. Deus é proprietário até do nosso pensamento. Porque numa queda você pode ficar abobalhado. E só quando retornar ao Espírito poderá ter uma nova chance. E sendo Deus Todo-Poderoso, o mais rico de todos, jamais o seu filho poderia ficar contra a riqueza. Então, o que Jesus quer nos expor é que nós temos que ter muito cuidado com a avareza, principalmente. Tem muita gente que fala: puta, eu vou guardar porque vai faltar. Eu vou guardar porque os meus filhos lá na frente necessitam. Esquece que não é isso. Deus nunca deixa faltar para o seu bom filho. E Deus também não quer que você seja pobre. Deus quer que você seja rico. Se Jesus, naquela fala que não se pode servir Deus e a riqueza, e que a coisa mais difícil é um ser rico entrar no céu, né? Porque tem uma passagem no Evangelho que é mais ou menos assim: se nós fecharmos os olhos nesse momento e imaginar que somos totalmente ricos, que temos muitas coisas, vamos voltar 2000 anos atrás e sermos um homem bem rico. Uma vida eterna. E ele retorna para Jesus e fala: mestre, eu sigo todos os mandamentos desde a juventude, desde a mocidade até hoje. O que mais devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus olha para ele, já sabendo o que ia acontecer, e fala: vá, vende tudo e doa tudo para os pobres. Vem e me segue. Ele abaixa a cabeça, pensa na sua mansão, nos seus filhos, no bom vinho, na uva farta, e sai de cabeça baixa, voltando para casa. Jesus olha para os apóstolos e fala: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Pesado, né? Aí a gente fala de novo: mas Jesus não gosta do rico? Totalmente o contrário.
Para provar que Jesus gosta dos ricos, vamos lá em Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, poderoso. E Jesus, descendo naquela cidade, vê Zaqueu em cima da árvore por causa da sua estatura, manda ele descer da árvore e preparar o jantar que ele jantaria naquela noite na sua casa. Todos ficam contra Jesus, mas Jesus sabia o que estava fazendo. E Zaqueu fala: mestre, sigo seguir todos os mandamentos e quem eu prejudico, dou 4 vezes mais do que eu prejudiquei. E Jesus o abençoe e fala: este lar é um lar de Deus. E este homem é um homem de Deus. Então, por aí vocês veem que Jesus não é contra a riqueza. Jesus, muito pelo contrário, quer Deus. Gostava tanto do poder que foi para a guerra, porque queria ser herói. Ganhou uma doença, voltou para casa, modificado. Mais uma vez tenta voltar para a guerra e quando sai, depois de um sonho, doa a sua armadura que valia uma nota para um ser muito pobre que era amigo dele. Antes de embarcar na campanha de guerra, tem outro sonho. E Deus pergunta para ele: você quer servir ao Senhor ou ao servo? Porque você está indo servir o servo e não o Senhor. E Francisco retorna para casa, confuso com aquele sonho, mas eu não posso contar toda a história porque é muito longa. Ele vende, voltando de uma igreja, ele tem uma revelação maior, ele vende todo os tecidos do pai, que o pai era muito rico, e começa a construir aquela igreja que Deus tinha dado falado para ele que queria que ele construísse a igreja. E ele pensou que era aquela igreja que estava caindo nos pedaços. Ele começa a construir aquela igreja e não era aquilo. Não era aquela igreja. O pai, no desespero, pede para Francisco ser julgado. Julga Francisco em praça pública. E pede Francisco para devolver tudo que ele tinha gasto com Francisco. Francisco tira toda a roupa em pleno público e joga no pé do pai. É apanhado, guardado e coberto pelo manto de um padre, Padre Damião. E Francisco começa a pedir esmola para ajudar a igreja. Refaz a igreja. Mas não era aquela igreja que Deus queria. Deus queria que Francisco reerguesse a igreja dele, que era a igreja dos homens. Na época, o Vaticano estava caindo pelos pedaços por causa dos poderes. E quando Francisco consegue ir com os amigos dele a Roma e ter, através do padre que cobriu ele, com o Papa Inocêncio, e Inocêncio descobre que o sonho que ele tinha da pessoa segurando os pilares da igreja era Francisco. Em 1210, autoriza Francisco a pregar em praça públicas. E Francisco cria a Ordem dos Franciscanos. Esse é um dos homens que eu quero falar com vocês. Mas se nós voltarmos
na problemática da riqueza. E vamos voltar no ano de 1592, antes de Cristo. Vamos falar de Moisés. Não quero contar para vocês a história de Moisés, porque é uma história que todos conhecem. O menino caído no rio, trazido para o faraó, das chagas, das pragas, da guerra, de tudo isso você já sabe, eu não vou falar disso. Quero trazer alguma coisa que talvez vocês não saibam. Ou se saiba, vamos bater mais uma vez forte nessa lição. Moisés demora 40 anos, com quase 6 milhões de pessoas, não é pouca gente, para atravessar um deserto. 40 anos, uma viagem que é hoje feita em 9 horas de carro. Aí eu pergunto a vocês, por que Moisés demorou 40 anos? Quase ninguém sabe, né? Moisés, que era guiado por uma nuvem, trazida pelo Espírito, enquanto aquela nuvem parava, Moisés teria que ali parar. E enquanto a nuvem não direcionasse o caminho, Moisés não poderia sair. Às vezes a nuvem ficava um dia, no outro dia saía, Moisés tinha que sair com a turma dele, deserto afora. A nuvem às vezes ficava um mês, e às vezes chegou uma época que ficou até 1 ano e meio parado no mesmo lugar. Nasceu muitas crianças, morreu muitos velhos, e foi criando novas pessoas. Pessoas que eram escravizadas no Egito, porque ele foi determinado por Deus para ser o homem que ia guiar Israel. Moisés chega do outro lado, 40 anos depois. Isso dá do tempo que Moisés demora para passar, voltando atrás, está em Números 15, 9, capítulo 9, versículo 15, na Bíblia. Vocês podem olhar lá que vocês vão compreender melhor o que eu estou falando. Mas vamos chegar do outro lado. Vamos chegar do outro lado do Mar Vermelho. Aquela turma já não aguentava mais olhar para Moisés sem encontrar a nova terra. Moisés faz o acampamento, a nuvem permanece, conversa com Deus, e Deus determina, o Espírito determina que Moisés suba a montanha e que aquela turma possa ficar ali alimentado. Moisés passa mais ou menos 40 dias. E antes de continuar para vocês, uma coisa que eu me esqueci. Quando Moisés sai para fazer essa viagem pelo deserto, ele tem 80 anos. Ele leva 40 para atravessar o Mar Vermelho. Então, quando ele sobe a montanha, ele está com 120 anos. Então, um homem para subir uma montanha com 120 anos e voltar, não é em 4 dias, mas em 40. Quando Moisés volta com as tábuas, as 2 tábuas na mão, as tábuas dos 10 mandamentos, encontra aquele povo difícil. Que povinho difícil aquele que ele conduziu pelo Israel afora, pelo deserto. Numa orgia sensacionalista, numa festa em orgia, colheu todos os ouro e prata e fez um bezerro de ouro e orava pelo mamão. E não pelo Deus. E não acreditava em Moisés, que passou 40 anos descendo chuva para beber água, o maná para comer, enfrentando guerra. Eles preferiram encontrar o poder num bezerro de ouro, o Deus Mamon. Moisés, indignado, quebra as tábuas, e todos conhecem o resto da história. Então veja que não é fácil colocar na cabeça de alguém os dons de Deus, as coisas de Deus. Deus nos deu primeira coisa, a inteligência. E através da inteligência, Deus nos deu a ciência. E através da ciência, nós conhecemos um novo Deus. Não o Deus de Abraão, não o Deus de Moisés. O mesmo Deus um pouco maior.
Porque através da ciência nós chegamos no micro e no macro. Nós conhecemos a célula e conhecemos os planetas através do microscópio e do telescópio. Então enxergamos um Deus maior. E através da ciência veio a riqueza. A riqueza do metal, do dinheiro, do poder, da ganância. E Deus não ia dar isso para nós se não fosse a favor da riqueza. O que Deus quer de nós é que nós saibamos aplicar essa inteligência para o crescimento do homem, para o crescimento de todos, né? Se Deus quisesse que a gente fosse todos iguais, o que seria? O que seríamos? Nós hoje não teríamos ciência. Hoje não teríamos celulares, nós não teríamos computadores. Nós não navegava na velocidade da luz, praticamente. O desapego do bem material é muito difícil hoje. Se nós pararmos para pensar, a gente pensa numa fábrica de telefone celular. Ele lança um a cada dia. E nós trocamos de aparelho como se troca de roupa. Com a desculpa, que esse é mais avançado, esse é mais rápido, esse é mais ágil, esse tem essa tecnologia. Mas a gente troca a cada mês. E vamos acompanhando esse movimento desenfreado, né? Então, o que Jesus quer falar para nós? Da riqueza. A riqueza, ela fascina. Ela é o supremo excitante do egoísmo, da sensação da vida sensual, do orgulho. Porque se a gente pegar e falar, hoje eu tenho, amanhã eu quero mais, né? Que é isso que Jesus quer falar conosco. Não é que você não deva ser rico, mas a multiplicação dos valores é fácil de entender. Quanto tempo nós demoramos para somar 44 mais 44? Frações de segundo. Mas se eu pedir para vocês multiplicar 248 milhões mais 248 milhões, você já vai demorar um pouco mais, né? É a mesma coisa. Toda vez que nós somamos e multiplicamos, nós vamos criando mais tendência. É o carro que nós financiamos, é a casa que nós financiamos, é a casa da praia, é a chácara, é a moto, é a viagem. E não sobra tempo para pensar, porque nós temos que trabalhar. Trabalhar mais e mais e mais e mais e mais. Não dá tempo. Então, gente, a gente tem que se organizar. Porque a felicidade, ela é tão simples. Ela é tão fácil que às vezes o mais pobre é mais feliz do que o mais rico. E o que nós temos que entender com isso? Não que nós não queremos ter, mas que nós possamos, através desse conhecimento que nós adquirimos, doar um pouquinho mais da nossa vida para o próximo. Tratar melhor o empregado. Pensar no problema que ele está passando. Vestir às vezes aquela camisa dele. Tentar que ele seja melhor amanhã. Na cultura, na educação, né? Na saúde, na posse da casa. Porque é difícil. Falar de riqueza hoje é muito difícil. Por isso que às vezes fica difícil servir a riqueza e servir Deus. Parou aí?
e servir a Deus. Tem uma mais ou menos assim. Tá ouvindo? A riqueza é mais difícil do que a pobreza. Um pobre que se torna rico, milionário, em um segundo, às vezes, na maioria das vezes, ele esquece o seu primeiro estágio. A riqueza é muito difícil. Administrar a riqueza é difícil. Administrar o poder que Deus te dá é difícil. Tem uma piada mais ou menos para ilustrar isso, que é assim. Tinha um mendigo que morava numa rua. Ele subia dia e noite reclamando da vida com aquela mala pendurada na mão, onde trazia ali as cobertores, as roupas dele, e passava numa esquina de um cara muito rico. Esse cara, ele era muito rico mesmo. Ele olhava e falava aquelas palavras, né, que nós estamos conhecendo. Tá vendo aí? Esse rico aí não dá nada pra ninguém. Aí o cara saía na charré do carro, ele, aí, tá vendo? E o cara não olhava para ele, né? Parecia aquela passagem lá de Lázaro, né? Que os cachorros lambiam e quando morre o rico vê Lázaro do outro lado com Abraão, que todos conhecem. Então o cara passava e falava. O rico uma vez resolveu vender todos os bens dele e falar, por uma intuição, vou ser mais rico, vou construir navios. Construiu-se 5 navios e vendeu para a Europa. No caminho que os navios estavam indo, veio o tsunami e afundou os 5 navios de uma vez só. Quebrou o homem de uma vez só. E o cara saiu dali. E o pobre, os molé ali, ficou sabendo. Falou, tá vendo? Como Deus é bom aí, tá vendo? Nunca olhou por mim. Nunca olhou para mim. Aí nisso está descendo a senhora Fortuna. Olhou pro pobre e falou assim, nossa, eu tô te procurando há muito tempo, rapaz. Onde é que você se meteu que eu não te acho? Mas eu sou a Fortuna. Quero te deixar rico. Ele olhou e falou assim, eu? Quero te deixar rico. Não quer ser rico? Quero. Então abra sua mala. Vou despejar moedas de ouro aqui nessa mala para você. Mas a que cair no chão vai virar pó. Tá bom? Tá. Abriu a mala, levou a mão e caiu um monte de moeda de ouro. Ele olhou e falou assim, é verdade, é verdade. Tá bom? Não, põe mais um pouco. Mais um pouco. Já estava pelo meio, né? Passando quase 3/4. Mais um pouco. Vai aguentar? Não, mais um pouco. Olha, esse negócio pode furar. Não, mais um pouquinho só. Caiu tudo no chão. Tudo virou pó. E a vida da fortuna é mais ou menos isso. Eu vou contar um caso para vocês que talvez vocês não acreditem. Aonde chega a ambição do homem? Mas pode procurar na internet que vocês vão achar. Vocês já viram falar num banco que chama Reincarnation Bank? Banco da Reencarnação? Pois existe. Fundado lá em Gibraltar. O cara abriu um banco onde a propaganda é assim. Se você não juntar nada nesta vida e deixar aqui, o que terá você quando voltar? Veja que absurdo. E teve alguém que depositou dinheiro. Teve um cara que chegou a depositar $1.500. Foi bloqueado pelo Banco de Gibraltar, o Banco Central de Gibraltar.
Mas está lá, você pode entrar na internet e procurar Banco da Reencarnação. Olha a que ponto chega a ambição do homem. Mas voltando na riqueza, nós não podemos inculpar nunca a riqueza. Nós temos que inculpar o homem, porque dela abusa e de todos os dons de Deus. Todos os dons de Deus. Eu anoto aqui, porque às vezes eu posso esquecer algum teminha. Então, o homem abusa dos dons de Deus. Mas a riqueza é uma coisa maravilhosa quando for usada com sabedoria. E Deus deu ela para nos ajudar e ajudar o próximo. Não que o rico não deva aproveitar a vida, andar na luxúria, ter as suas festas, suas casas, mas que ele não esqueça de pensar aquela empresa com 20 mil funcionários, com 100 mil funcionários. Será que tem uma mãe ali que está precisando de uma creche? Onde ela deixa o filho, gente? Será que os filhos dela estão indo a uma boa escola? Será que eu tenho condição de melhorar isso? Mas se eu pensar em ter mais, eu só vou pensar no lucro de amanhã. E o de amanhã vai gerar por depois da manhã, e da outra semana, e na outra semana, e a gente vai ficando louco. E isso, servir bem da riqueza, é ter todos esses pensamentos. Pensar numa creche, pensar na cultura. Porque a riqueza, gente, Deus nos deu para fazer que a vida seja melhor, não só para nós. Porque é difícil você ser rico e andar numa cidade onde está cheio de mendigo, morando debaixo de casa de papelões. Será que não causa dor isso na gente? Será que isso não nos comove? Será que a inteligência que Deus nos deu para nós chegarmos aqui é só para pensar no futuro de nós mesmos? Não é isso. Deus quer você rico, quer você feliz. Mas Deus quer que você pense um pouquinho no próximo. Eu gosto muito de falar uma coisa, gente. Só para usar como exemplo. Do dom que Deus nos deu, a inteligência. Nós temos um homem muito sábio que passou pelo Brasil, que inventou uma máquina chamada avião, né? Você imagina o que passou na cabeça de um homem desse em 1945, quando os Estados Unidos jogou uma bomba atômica em cima da cabeça do japonês? Será que o avião foi inventado para jogar bomba na cabeça dos outros? Ou foi para levar um remédio, um alimento, um bem-estar? Não foi, né? Foi feito para isso, não para jogar bomba. Se nós voltarmos na tecnologia, na ciência que Deus nos deu, que é o mal da fortuna. Hoje a maior energia criada pelo homem até agora, descoberta, é a nuclear, né? Se eu não estou enganado, é a nuclear. O cara quer desenvolver o urânio para fazer bomba. Para destruir a vida. Enquanto que essa energia foi feita para gerar isso aqui, ó, para gerar bem-estar, curar doenças. Deus quer que você seja bilionário, mas que você pensa em que vai usar isso, o seu dom. Nós temos aqui no Brasil muitas pessoas ricas e boas, que pode ser usado como exemplo, sim. Nós temos um homem chamado Antônio Hermílio de Moraes, que algumas coisinhas que ele faz são muito pouco. 60% de um dos maiores hospitais da América do Sul, chamado Beneficência Portuguesa, 60% é para o SUS. Ele cuida do Hospital Casa do Fogo Selvagem, em Uberaba. E se eu for falar dele aqui, vai durar muito tempo.
É um homem rico, gente. É um homem rico. E com certeza Deus vai estar esperando ele lá em cima com os braços abertos. Nós temos a Xuxa, nós temos o Silvio Santos, nós temos... Tem o Senna, tem muito gente que a gente pode citar. Muita. Eu fico aqui umas 2 horas citando só pessoas. Então você vê que Deus não é contra a riqueza. Nós podemos servir a riqueza e a Deus ao mesmo tempo. Só que nós não podemos ser fissurado, fascinado, sermos arrogantes, sermos orgulhosos. Nós temos que olhar o próximo como um projeto de Deus. O mais sujo, na passagem de Francisco, Francisco repugnava um homem na cidade de Assis, quando ele era rico e curtidor. Quando ele descobriu o caminho, ele desceu do cavalo, era um leproso. Ele limpou todo ele e deu um beijo na face sangrenta daquele homem com lepra. E declarou que foi o beijo mais gostoso que ele já deu na vida. Que um fel que transformou em mel. Então tudo isso a gente tem que pensar. Porque o rico não é aquele que mais tem, mas é aquele que menos precisa. O valor das coisas não está no tempo que ela dura, mas na intensidade com que ela acontece. Por isso tem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Então, nós temos que pensar muito sobre esse tema. Porque Deus nos deu inteligência. Todos nós podemos ser ricos. Todos nós. Né? Todos nós podemos ser ricos. Todos nós podemos fazer algo para alguém. E eu quero dizer para vocês que a riqueza, ela é uma das grandes coisas deixadas por Deus, sabendo administrá-la bem, com sabedoria, com equilíbrio, com paz, com amor no coração, com determinação, com foco. Eu sei que é um tema difícil de falar, gente. É um tema complicado. Porque para você abrir a cabeça de uma pessoa que é muito orgulhosa, que pensa só nele, é muito difícil. No estudo que eu fiz para fazer essa palestra, e fuçando lá na internet, eu digitei alguma coisa que eu não lembro o que era, e apareceu algumas respostas. E tem aquele Yahoo, não, Yahoo não, o Wikipedia, o Wikipedia. E lá tem assim, uma pergunta e a melhor resposta. Riqueza e doação. Aí tinha uma resposta que era assim: doado, cada um no seu quadrado. O que eu ganho sirva para mim, e eu faço dele o que eu quiser, ajudo quem eu quero. Mas eu não sou obrigado a dar nada para ninguém, como realmente ninguém é obrigado. E tinha uma outra resposta assim: eu sou rica milionária, adoro joias, adoro perfume francês, adoro sapato de grife, dou as minhas roupas impecáveis quando ela está em ponto de uso, gosto de auxiliar o próximo, e sou espírita rica, mais doadora do que eu tenho. Vocês acham qual que ganhou? Em primeiro lugar. Porque é votação eletrônica. Não é por pessoas sábias. Doado. Está lá no primeiro lugar. E essa mulher está em quinta. A que ponto chegamos?
Eu quero terminar para vocês com uma música do Daniel. A música é mais ou menos assim, ó. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser forte. Querer ser sem trabalhar. Pedir carinho sem se dar. Sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já pensou o descer de cima do teu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, para ser feliz, quanto que o ser humano necessita para a vida ser bonita? A resposta onde é que está escrita? Para ser feliz, quanto dinheiro eu preciso? Como se conquista o paraíso? Quanto custa para o verdadeiro sorriso brotar do coração? A chave às vezes está na simplicidade. Talvez prestar mais atenção na realidade. Tomar como exemplo de superação de tantas pessoas. O tudo se confunde com o nada. No sobe e desce da misteriosa escada. Quanto custa a felicidade? Não tem como calcular. Não tem como planejar. Não é estratégico para ser feliz. Muito obrigado. Obrigada, Soares. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Lembrando que a semana que vem a nossa amiga Lucrécia, que vem conversar com vocês. O próximo capítulo, sem óculos, eu não leio. Sede perfeitos. É um capítulo muito bonito, é uma proposta, um objetivo de vida que Jesus coloca para a gente, sede perfeitos assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. É bacana, vale a pena ler o capítulo antes de vir para cá, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Vocês já sabem a sistemática da casa, assim que acabar a oração final, eu peço que o pessoal que vai passar para o passe normal, comece a fazer a fila em ordem numérica, a Aninha está ali, já vai chamar vocês, e na segunda parte a gente vai fazer os passes de tratamento, tá bom? Obrigada, até semana que vem. E assim, queridos companheiros, mais uma noite de aprendizado. O companheiro foi muito feliz na maneira com que ele trouxe esse final do trabalho, essas mensagens. É sempre bom aprender. E como ele falou, nós podemos ser ricos, sim, até materialmente, mas jamais esquecemos de aplicar o dinheiro, não esquecendo dos mais infelizes. Momento que todos nós podemos participar juntos, encerramento, momento das vibrações. Agradecer ao Pai por estarmos aqui presente. Ele mesmo nos afiançou que mais de uma pessoa reunida em seu nome, não somente ele, mas os benfeitores amigos, a falange de amigos espirituais, protetores dessa casa, a todo esse universo maravilhoso que o Pai criou, o nosso planeta Terra, tantas dificuldades, tantos momentos, é o estágio. Ao nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nossa cidade de São Paulo, nosso bairro, nossa rua, nossos vizinhos, aquelas pessoas que têm dificuldade de relacionamento.
Privar para aqueles irmãos que estão passando por momentos de dor em hospitais, algum amigo nosso que esteja passando por momentos difíceis. As criancinhas que estão em orfanatos, creches, os velhinhos que estão em hospitais, aqueles irmãos que estão presos em cárceres. Agradecer a Francisco Cândido Xavier, outra riqueza espiritual que nos trouxe um acervo de tantos livros, tantas obras, que possa nos ajudar a crescer, como diz o Evangelho, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ao médico dessa casa, o Laércio, que ele continue sempre vigilante, atento nos seus trabalhos. A toda a equipe de trabalhadores dessa casa, a todos os senhores que nos prestigiam com as suas presenças, que nós possamos voltar aos nossos lares e encontrar tudo na mesma maneira que lá deixamos. Quando adentrarmos a Câmara de Paz, abrir o nosso coração e pedir no fundo do nosso coração que possamos receber nesta noite tudo aquilo que viemos buscar, que a água seja magnetizada e que nela seja colocado os medicamentos que viemos buscar aqui nesta noite. Se a bondade do Pai nos permitir que na próxima semana possamos estar mais uma vez aqui reunidos em seu nome e mantendo o mesmo padrão, o mesmo equilíbrio, que vamos adentrar a Câmara de Passe. Vamos pedindo licença para encerrarmos essa parte do trabalho da noite, orando aquela prece em pensamento que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.